Extra. Agora o leitor do Portal Extra pode ler, ver ou ouvir, diariamente, aqui neste canal, as principais notícias políticas de Santa Catarina do Brasil. De segunda a sexta-feira, o blog Ivan Extra, que analisa o cenário político e também publica as principais notícias do dia. Nas terças e sexta-feira o canal conta com a coluna Radar Extra, de Aninha Carolina da Silva, e Radar Econômico, de Luciane Junqueira. Acompanhe agora a coluna de Ivan Silva. Em 1978 eu tive o meu batismo em campanhas políticas, ainda residindo em Chapecó, oeste de Santa Catarina, minha terra natal. Fiz campanha, ou melhor, entreguei santinho e colei cartazes de um candidato a deputado estadual. 2 anos depois, o próprio parlamentar eleito fez um convite para eu assessorá-lo na Assembleia Legislativa, em Florianópolis. Aceitei, fiz as malas e com o meu Fusca 1500, cheguei na capital, atravessando a Ponte Hercílio Luz e aluguei um apartamento na Avenida Mauro Ramos. Dali em diante a minha profissão era fazer política, por ser o meu ganha-pão. 2 anos mais tarde, em 1982, já no período pré-democracia do país, aconteceram as eleições gerais, de vereador a governador. E como eu já exercia uma pequena liderança entre a esquerda que estava abrigada no PMDB, fui inscrito, sem ser consultado, para disputar uma cadeira na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Aceitei a missão, mesmo contrariado, e passei pela convenção do partido, em evento realizado na Lagoa da Conceição. Porém, quando encaminhei a documentação para registro no Tribunal Regional Eleitoral, fui barrado por uma questão legal, conforme legislação da época. Eu não consegui comprovar o mínimo de 1 ano de domicílio eleitoral em Florianópolis. Havia transferido meu título eleitoral de Chapecó, 8 meses antes do pleito. Portanto, fiquei fora da disputa, mas não frustrado. No fundo, disputar eleição não era minha praia. Aliás, na época minha praia era as areias da Joaquina. Mas entrei na campanha eleitoral com dedicação total. Trabalhava pelo menos 20 horas por dia, militando com a juventude do PMDB, que abrigava todas as espécies de integrantes das diversas correntes comunistas da época. E logo fiquei carimbado como radical de esquerda. E acho que até mereci esse carimbo, pois o meu discurso era muito radical. É para registrar as minhas ideias, fundei o meu próprio jornal alternativo para expressar as minhas ideias. Porém, revisitando o meu passado radical, percebo que tudo era coisa de sonhador num período em que o sonho maior era ver o Brasil sair de uma ditadura militar e voltar a ser uma nação democrática. O sonho acabou acontecendo com a promulgação da Constituição Federal, em outubro de 1988. Passados mais de 30 anos, o meu radicalismo político da época não passava de algo até infantil, comparando com a política de hoje. Política que não se discute ideias. Política que se pratica com ódio, rancor. Enfim, o resultado está aí para ver que eleição após eleição, a safra de novos políticos piora. Continuando nessa toada, ser político no Brasil será uma atividade de malandro ou coisa muito pior. Aliás, muitas pessoas de bem, que até gostariam de entrar em disputas eleitorais, acabam sendo desmotivadas pelas próprias famílias. Afinal, qualquer família decente não quer correr o risco de ver um de seus membros sendo chamado de ladrão, de corrupto, entre outros adjetivos que se ouvia apenas nos estádios de futebol. Veja também. Extra. Deputados convidam secretário da Fazenda para falar das receitas para 2021. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou, na quarta-feira, 18, o envio de um convite ao secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, para que ele compareça à Assembleia Legislativa na próxima quarta, dia 25, para tratar das previsões de receita para 2021.
A ideia de convidar o secretário partiu do deputado Milton Obos, do PSD, para quem o valor esperado de receita está errado. O governo do estado estima uma arrecadação total de 30 bilhões e meio de reais e despesas de 32,1 bilhões, o que resultaria num déficit de 1,6 bilhão. As dúvidas sobre os valores apresentados pelo Executivo Estadual surgiram durante a discussão dos pareceres preliminares do deputado Marcos Vieira, do PSDB, aos projetos de lei que altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023, e 321 sobre 2020, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2021. Os pareceres a ambos os projetos foram aprovados. Veja também: isenção de ICMS para mercadorias de combate e prevenção à Covid-19. A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa aprovou também uma medida provisória que isenta de ICMS as operações de doação ao Tribunal Superior Eleitoral e demais órgãos da Justiça Eleitoral de mercadorias de combate e prevenção à Covid-19 para a realização das eleições municipais de 2020. O projeto de lei, de autoria do deputado Coronel Mocelin, do PSL, teve parecer aprovado. O projeto considera atividades essenciais no estado de Santa Catarina, comercialização de alimentos, atividades industriais, atividades de segurança pública e privada, atividades de saúde pública e privada, telecomunicações e internet, serviços funerários, transporte, entrega, distribuição de encomendas e cargas em geral, produção, distribuição e comercialização de combustíveis. A pacientes com Covid, enquanto agora há pouco mais de 200 leitos. Nossa preocupação é que não tenhamos o suporte dos hospitais para aqueles que precisam de UTI, alertou Mocelin. Deputado Vicente Caropreso, do PSDB, e Neude Sareta, do PT, reforçaram o alerta e pediram agilidade no recredenciamento de leitos de UTIs. Horário eleitoral gratuito no rádio e televisão iniciar a partir da próxima sexta-feira. Neste ano, em Santa Catarina, haverá segundo turno das eleições 2020 nos municípios de Joinville e Blumenau. O horário eleitoral gratuito transmitido no rádio e na televisão está autorizado a partir do próximo dia 20, sexta-feira, conforme o calendário eleitoral. Contudo, a data de início é acordada entre o juiz eleitoral e os candidatos que estarão concorrendo ao pleito. De acordo com lei e resolução Tribunal Superior Eleitoral, o horário eleitoral para os candidatos que vão disputar o segundo turno é dividido em 2 blocos diários de 10 minutos para cada eleição. Os blocos terão início às 7 e às 12 horas, no rádio, e às 13 e às 20 horas e 30 minutos, na televisão. Veja também: vereador e candidato derrotado à Prefeitura de Garopaba é preso em Brasília. Foi cumprido na manhã de quarta-feira, 18, em Brasília, o mandado de prisão preventiva expedido contra o vereador de Garopaba Luiz Antônio de Campos, o Luizinho, candidato à prefeitura do município derrotado nas eleições de domingo, 15. Luizinho foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina como o operador central do núcleo público de uma suposta organização criminosa que teria praticado crimes contra o meio ambiente, contra a administração pública, corrupção e outros. O mandado de prisão contra o candidato havia sido inicialmente cumprido no dia 29 de outubro, na Operação Ordem Urbana 2, mas, na madrugada seguinte, o então candidato obteve uma liminar em habeas corpus que o colocou em liberdade. Em seguida, dia 30, o Ministério Público conseguiu a reversão da decisão no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Porém, nesse dia, o investigado não foi encontrado no endereço que forneceu à Justiça, impedindo nova prisão em função das limitações estabelecidas pela legislação eleitoral. Assim, vencido o prazo de 15 dias anteriores e de 48 horas após o pleito, a primeira Promotoria de Justiça de Garopaba e o Grupo Especial Anticorrupção,
solicitaram ao Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas o cumprimento do mandado de prisão preventiva em aberto. Veja também: cresce percentual de candidatos negros eleitos para prefeituras. Pouco mais de 32% dos prefeitos eleitos em primeiro turno nas eleições 2020 são negros, categoria que engloba pretos e pardos. É uma proporção ainda distante dos 56% que esse grupo representa na população brasileira, mas é um avanço. Nas eleições municipais de 2016, os prefeitos negros somaram 29,2%. Um destaque foi para a população quilombola. Foram eleitos 56 vereadores em vários estados, além do vice-prefeito de Alcântara, no Maranhão, Nivaldo Araújo, e um prefeito. Vilmar Souza Costa, conhecido como Vilmar Calunga, vai ser o primeiro remanescente de escravos a comandar o município de Cavalcante, no norte de Goiás, que tem 9.000 habitantes. Extra. Peço a gentileza para deixar o seu like no vídeo. Aperte no botão para se inscrever. Ative o sininho de notificações. Fique atento aos próximos vídeos. Obrigada e aguardo vocês sempre prestigiando e ajudando a divulgar este canal.